Um dos maiores erros, talvez, de um investidor principiante é querer já começar com uma carteira extremamente diversificada. Do Jonathan. Felipe, para quem está iniciando uma carteira previdenciária e faz um plano de aporte mensal, você acredita que é mais interessante colocar o objetivo do número de ações e balancear depois ou não? Como é que é? Só volta esse finalzinho. Para quem faz a carteira mensal... Você acredita que é mais interessante colocar o objetivo do número de ações e depois balancear? Então, o balanceamento, eu acho que ele está querendo dizer o rebalanceamento de carteira. O que é o rebalanceamento? Quando uma ação eventualmente sobe ou atinge um patamar assim, desproporcional na tua carteira, quando você começa a comprar muito, eventualmente, você tem a oportunidade de rebalancear. Então aquela ação subiu demais, você vende parte daquela ação e compra outra que caiu muito. Na carteira previdenciária, as vendas não são algo muito frequente. Não é que você vai estar vendendo o tempo todo, vender o que subiu e comprar o que caiu. Não é por aí. Em um ou outro momento, muito raramente, você pode até fazer uma troca. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma ação que quando eu comprei, eu tinha uma expectativa de valorização e uma expectativa de dividendo, ela valorizou e o dividendo hoje, vamos dizer que a política mudou e ela não está pagando tão bem quanto antes. Essa é uma ação que eu poderia trocar na minha carteira. Então, sei lá, eu vendo uma ação de R$50 e compro 2 ações de 25. Então eu consigo aumentar minha posição em quantidade de ações em um outro ativo. Quando você estabelece metas, o exercício ele começa, na nossa visão, você dizendo assim, bom, eu quero ter uma renda de X reais por mês. Essa renda de X reais, ela vai me equivaler a uma renda de não sei quantos reais no ano. Para eu ter essa renda no ano, eu vou precisar receber isso de dividendo de uma empresa e com esse montante de dividendo eu consigo saber quantas ações daquela empresa eu preciso comprar. Mas a meta, apesar de você ter começado a definir ela pelo valor que você quer receber de renda, ela sempre vai recair na quantidade de ações que você tem que comprar. Então isso independe do montante, se você está começando, se você já está lá na frente, se investe pequeno, investe muito. A meta em quantidade de ações é um dos grandes pilares da estratégia previdenciária. Bacana, interessante. Muita gente tem dúvida sobre se tem que, não só numa carteira previdenciária, mas uma carteira de investimentos, tem que colocar muitas ações, tem que colocar poucas ações. Eu faço até uma provocação. Você ouve um investidor, um grande investidor, falando sobre a posição dele numa empresa. Como que ele fala dessa empresa? Como que ele fala sobre essa posição? Eu tenho 5% da empresa. Ou eu tenho 500 milhões de ações daquela, eu tenho 500 mil ações daquela empresa. É assim que ele se refere. Você dificilmente vai ver vai ver o Barsi falando, eu tenho 40 milhões de reais na Eternit. Não vai. Mas deixa eu me expressar melhor também. Não em relação a ações da empresa. Estou falando quantidade de empresas na carteira. Se o certo é investir em 10 empresas ou 20, 30. A diversificação na nossa metodologia, ela é muito mais uma consequência do que um objetivo. Sim. Quando você está começando no mercado e você decide estabelecer uma meta em uma empresa, você começa comprando ações daquela empresa, já que ela está te oferecendo oportunidade. Então você acompanha no dia a dia. Você vê que aquela empresa está descontada e eventualmente ela pode até estar próxima do anúncio de um dividendo. Essa ação que você vai comprar, em um determinado momento, pode ser que ela já não esteja mais tão atrativa para compra. Ela faz sentido para a tua carteira, mas não está num bom momento para comprar, seja porque o preço subiu, porque o dividendo já passou, etc. Nesse momento, você parte para outra. Você começa a tentar identificar se é mais interessante você manter o caixa na mão ou comprar ações de uma outra empresa. Então, a diversificação ela vai ocorrendo com o tempo. Um dos maiores erros, talvez, de um investidor principiante
é querer já começar com uma carteira extremamente diversificada. Então, você tem, sei lá, 10 mil reais na mão, você vai lá e compra 10 empresas, ações de 10 empresas, R$1.000 em cada uma. Primeiro que muitas vezes você vai acabar entrando no fracionário, né? Sim. Segundo, se uma ação dessas daí multiplica por 3, por exemplo, muitas vezes ela não vai nem fazer uma cócega na tua carteira. Então, eu digo em valores absolutos, né, em reais. Então, é muito mais interessante você acompanhar uma empresa única ou, sei lá, 3 empresas no começo, porque isso vai fazer com que você se familiarize com aquela empresa. Você começa a conhecê-la mais a fundo, você começa a conhecer quem são os gestores, quais os momentos mais interessantes de comprar ela, que nível de preço, porque por mais que a gente fale assim, pô, determinada ação abaixo de R$20 é um bom investimento, mas você quer comprar melhor pagando o preço próximo do melhor de várias semanas ali. É claro que você nunca vai acertar o fundo do poço, sim, é muito difícil, mas você não vai comprar tudo de uma vez. O ideal é você ir comprando aos poucos nesses momentos que a ação se apresenta num preço interessante. E é bom ouvir quem já tem experiência e tudo mais. Quando a gente estava começando, a gente cometeu o erro de tentar diversificar demais, né? E acabou que a gente diversificou até demais. Começando, né, é bom diversificar, muita empresa na bolsa, boas empresas na bolsa. Aí peguei o dinheiro da rescisão, comprei umas 20, 30 empresas. Cara, mas isso é normal. Tem muita gente que faz isso. Eu fiz isso também muitas vezes no passado. E você vai aprendendo que é um erro. Você vê uma ação lá que, pô, a ação subiu, vamos supor, 30% em um único dia. Você olha lá na tua carteira, não fez nem cócega. Você fala, pô, se eu tivesse 30% da minha carteira naquela ação... Você tem uma rendendo 30%, enquanto outra se desvaloriza 40%, e acaba também nem fazendo cócega na sua carteira. Parado, né? Quase na mesma. Você fica na mesma também. E isso significa, eu acho que acaba sendo um sintoma de que você não tem conhecimento profundo sobre nada. Né? Então, quem quer conhecer um pouquinho sobre muitas coisas, acaba não conhecendo muito sobre nenhuma coisa específica. Então é melhor você conhecer muito sobre poucas coisas do que pouco sobre muitas, né? E foi o que aconteceu. Aí a gente vendeu e a gente começou a até entender melhor sobre as empresas, as ações que a gente investiu. Fui vendendo e colocando tudo em poucas ações. Eu acho que hoje eu tenho 6 ações na carteira. E você conhece cada uma delas a fundo. Isso que é legal. Exatamente. E, Felipe,